Senhor, amados, para quem só agora entrou no grupo, estamos nesse momento que é o momento da meditação da palavra, estamos num período de culto ainda. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Números capítulo 12, Números capítulo 12, versículo 1, e essa leitura se estende até aos versículos 16. Vendo bem, a história conta-se até o versículo 16. Mas estaremos fazendo uma meditação breve e acreditamos que estaremos ler até ao versículo 13, né? Mas o irmão em casa pode muito bem ler até o versículo 16 sem problema algum. Diz assim a palavra do Senhor: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Palavra de Deus. Vamos parar por aqui. Senhor bendito, Pai da glória, te glorifico, Deus. Permita que esse momento de meditação, de palavra de conforto, possa alcançar cada pessoa, Senhor da glória. E juntos podermos meditar na Tua palavra dia após dia, para a honra e glória do Teu santo nome e para a nossa renovação espiritual a cada dia. Nós queremos Te bendizer nisso, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que o irmão mantesse a Bíblia aberta, porque nós vamos apresentar, ou seja, vamos apresentar aqui essa meditação em volta de todos os versículos. Parei aí para não sermos longos. Ok. Vamos tratar hoje o tema: a intimidade com Deus faz a diferença. A intimidade com Deus faz a diferença. E eu gostaria de convidar os irmãos a cada vez mais sermos íntimos com Deus, seja na oração, seja na obediência da sua palavra. Por quê? Porque isso há de fazer a diferença no nosso dia a dia. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos aqui, de 1 a 3, que lemos primeiro, vemos que a intimidade de Deus, a intimidade com Deus, faz a diferença, porque Deus vai responder contra aqueles que se levantam contra ti. Vê nesse texto que Arão e Miriam, ou Miriam e Arão, estão a falar contra Moisés. E o versículo 3, no versículo 2, ele diz: e o Senhor ouviu isso. Quem respondeu à murmuração de Miriam e de Arão não foi Moisés, foi Deus. E às vezes nós pensamos que família não fala mal de família, que irmão não fala mal de irmão, que irmão não deseja mal de irmão. Mas o que se vê aqui é que Miriam, irmã mais velha, segundo filho depois da Miriam, é o próprio Arão, são filhos de Jocabede e Arão. E o terceiro filho, caçula da mãe, Moisés, eles estão a falar mal dele. Queridos e amados irmãos em Cristo, isso vem nos provar que se dos próprios familiares alguém é capaz de te falar mal, quanto mais falar de uma pessoa que não é tua família. Isso significa que de qualquer parte pode vir a calúnia, pode vir a situação adversa. Que entre familiares também há intriga.
que entre familiares também há desentendimento. E aqui houve um desentendimento entre Moisés e Arão, entre Miriam, Arão, e a falarem contra Moisés, a falarem mal. E se calhar várias pessoas que estão a passar dificuldade na vida por causa de uma situação familiar. Alguém está a passar situação na vida porque um tio é quem faz, porque uma tia é quem faz, foi rogada isso, foi rogado aquilo, quando foi visitar aconteceu isso, aconteceu aquilo. E há quem às vezes confia demais e acaba entrando em problema. E está a mostrar esse texto aqui que até irmã e irmãos de sangue se falam mal. Certa vez eu estava num táxi e uma senhora disse: eu gostaria que todas as rivais fossem irmãs, assim ninguém ia falar mal uma da outra. Eu olhei para ela e eu lhe perguntei: mãe, a mãe conhece as escrituras sagradas? Já ouviu falar de Lia e já ouviu falar de Raquel? Ela disse: são quem? São profetisas? Eu disse: não, as duas eram mulheres de Jacó, as duas eram irmãs, mas entre elas havia intriga. Quer dizer que até às vezes entre pessoas da mesma família pode haver complicação, mas aquele que é íntimo de Deus, ele precisa entender que quando haver situação na tua casa, quem há de responder acerca dos problemas, acerca das calúnias, acerca das bocas que se levantam, acerca das palavras que se pronunciam acerca do teu nome, vai ser o próprio Deus. A intimidade com Deus leva Deus a responder àqueles que falam contra ti. Deixa eu agravar mais um pouco a situação. Miriam era profetisa, Arão era sacerdote, e estavam a falar do outro ministro. Ministros e ministros falam mal um dos outros. Pode haver situação em que um obreiro fala mal um do outro. Pode haver situação em que um sacerdote fala mal do outro obreiro. Mas eles precisam ter cuidado, porque se a pessoa for íntima de Deus, então será o próprio Deus quem há de responder acerca das situações que se levantam contra a tua vida. E veja aqui que um fala do outro, mas estava a falar sobre o quê? Aqui o texto diz: estava a falar mal de Moisés por causa de com quem o Moisés se casou. Meu Deus! Obreiros que falam acerca da vida familiar dos outros. Pessoas que falam acerca de com quem se casou. E o problema da mulher cuxita, essa é a palavra que aparece em outras versões. Cuxita, que significa filha de Cuxi, que na realidade aponta para as pessoas de origem de pele um bocadinho escura. O que vem a dar indício de que Moisés provavelmente era de pele mais clara, assim como os seus irmãos. E os seus irmãos agora estão a reclamar como é que ele vai casar com uma mulher que tem pele escura. Racismo, discriminação, um olhar estranho. Estamos todos dentro de uma mesma comunidade, mas o indivíduo diz: a minha filha com aquela cuxita, não. O meu filho com aquela etíope de pele escura, não. Com aquela que tem a pele um bocadinho escurecida, não. E ficamos no meio disso. Mas se a pessoa tem intimidade com Deus, é Deus quem há de responder acerca daqueles que falam de ti. São muitos que falam acerca de nós. Uns falam acerca de ti no trabalho. Até a tua maneira de andar pode gerar razão de falarem de ti. Porque quem fala acerca de casa é capaz de falar também acerca da mobília. Quem fala acerca da mulher é capaz de falar acerca de tudo. Da tua condição financeira pode ser motivo de murmuração, de conversa alheia. E a Bíblia vai dizer que Moisés não falou nada. Quem respondeu acerca desse assunto foi o próprio Deus. Queridos e amados irmãos, a intimidade com Deus faz a diferença. Nesse texto ainda adiante,
nós vemos que Deus olhou para ele e disse: ei, vocês três saiam fora, vão para a tenda que eu quero falar convosco. É o próprio Deus quem os convocou para fora. E no versículo 5 e 6, nós encontramos que Deus disse: ouçam a minha palavra. No versículo 6, e ele disse assim: ouçam a minha palavra. Quando entre vós há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonho falo com ele. Mas não é assim com Moisés, com o meu servo Moisés. Com ele que é fiel em toda a minha casa, com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo. Olha só Deus a perguntar. Que eles deviam temer criticar Moisés. E aqui entendemos que a intimidade com Deus faz diferença. Porque Deus exigirá respeito acerca do teu nome. Faz diferença como o próprio Deus é que vai exigir que te respeitem. Deus está dizendo: mas como é que vocês não temeram? Não temeram por quê? Não tem medo? Não tem mesmo receio de falar de alguém próximo a mim, de alguém ligado a mim? Irmão, fica íntimo de Deus. Que é o próprio Deus que há de chamar a juízo aqueles que falam e inventam coisas a teu respeito. Irmão, fica íntimo de Deus. Que é o próprio Deus que vai exigir respeito. As pessoas vão ter que respeitar o teu filho. As pessoas vão ter que respeitar a tua esposa. As pessoas vão ter que respeitar o teu trabalho. As pessoas vão ter que respeitar tudo que você tem feito. Porque você é íntimo de Deus. Não tiveram mesmo temor. Olha Deus a perguntar para eles: meu Deus. E às vezes nós falamos de qualquer maneira. Às vezes nós criticamos todas as pessoas do mesmo modo. Sem temor, sem nada, sem receio, sem nada. Mas se essa pessoa for íntima de Deus, é o próprio Deus quem há de julgar essas pessoas que se levantam para falar nesse sentido.